Olá, eu sou Hacem, livro de Gênesis, no capítulo 22, verso 10, diz assim: E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Esse versículo está dentro de um texto muito conhecido, numa época em que Deus pretende provar Abraão, colocar ele no desafio. E o desafio foi o fato de pedir a vida do seu filho Isaque. Num dado momento, o capítulo nos ensina que Deus pede para que Abraão vá com o seu filho para as terras de Moriá. E ali, Deus mostraria um monte onde Abraão com o seu filho subiria para então fazer dele, do seu filho Isaque, um holocausto, um sacrifício de aroma agradável ao Senhor. E a gente vê que Abraão, ele fez o que Deus queria. Como um ser humano, ele deve ter tido as suas tensões, os seus certos medos, mas ele foi. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Quero falar sobre o fato de Abraão ter ido até as últimas consequências. Com Deus, ele foi até as últimas consequências. Como diz uma frase popular, ele pagou para ver. Ele deixou Deus ser Deus. Ele desmereceu e colocou tudo aquém da mão soberana de Deus, inclusive o seu filho. E nós sabemos que na vida, diante de certas coisas, de um trabalho, de algum sonho, de algum planejamento, a gente paga para ver, a gente vai até as últimas. Nós somos estimulados até mesmo cometer atitudes erradas, decisões equivocadas para chegar e conquistar o que a gente quer. A gente quer chegar às últimas consequências daquilo que a gente mais almeja e deseja. E nem sempre dá certo. Não dá certo porque não é com Deus. Não é debaixo de uma obediência da voz de Deus. E aqui nós estamos vendo exatamente de que Abraão passou por um vale, passou por uma prova. Colocar o seu filho, subir num monte com o seu único filho, amarrá-lo, fazer um holocausto, preparar uma lenha e matá-lo. Mas o texto é maravilhoso porque o verso 11 diz que o anjo do Senhor gritou e disse: Abraão, Abraão, não estenda a mão sobre esse menino, não faça nada contra ele. Porque agora eu sei que você teme a Deus e não negou o seu único filho. O que é ir até as últimas consequências? É você não deixar nada e nem ninguém estar no mesmo nível que Deus. Tanto de amor ou de atitude em que se deva tomar. Talvez Abraão poderia ter uma atitude do próprio Deus em não ter coragem de matar o seu filho. Mas o texto, verso 10, diz que ele estendeu a mão, pegou a faca para matar, para sacrificar. Ele chegou até o último momento. E é tão interessante que o anjo chamou ele. E foi a ponto assim de, se o anjo não fala, ele tinha matado Isaque. Mesmo ele tendo fé de que Deus faria algo aí, talvez até ressuscitasse Isaque, mas ele foi. Ele foi até as últimas consequências. E o texto fala no verso 14 que por causa disso, no verso 13, quando ele ergue os olhos, ele olha no arbusto um carneiro. Ou seja, Deus providenciou, Deus proveu para ele o escape. Ele foi até as últimas consequências com Deus, debaixo da palavra de Deus, em obediência à voz de Deus. E é isso que eu quero deixar aqui hoje nesse verso 10. Se você e eu aprendermos todos os dias a irmos até a última consequência daquilo que Deus quer que a gente faça, mesmo diante de circunstâncias, de medo, de preocupação, Ele vai prover.
O nosso Deus se manifestará como um Deus da providência. Tanto é que Abraão, no verso 14, diz que naquele lugar ali, ele colocou o nome como o Senhor proverá. No monte do Senhor se proverá. Então guarde isso. Talvez Deus não está provendo ainda porque você não está indo às últimas consequências. Você não está pagando para ver. Você está tentando mexer, tentando resolver, tentando esticar o prazo, ou encurtar o prazo, ou pedir para alguém. Não, 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 não. Aprenda com Abraão. Vá até as últimas consequências e o Senhor proverá. Deus te abençoe.